Shalom, amados. Sábado 9 de dezembro de 2017, a paraxá de hoje tem como título Vayeshev, e habitou ou ele se estabeleceu. As leituras bíblicas Gênesis 37, 1 a 40 a 23, Amós 2, 6 até o 3, 8 e Atos 7, de 9 a 16. Vamos para a leitura de Gênesis. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O estudo dessa semana tem como base a palavra habitou. Jacó habitou na terra de Canaã. Este estudo, no entanto, vai tratar da vida de José, um personagem bíblico que também tipifica Jesus Cristo. Na semana passada falamos a respeito de Jacó, quando voltava à sua terra e que teve que enfrentar seu irmão. 3 coisas ele fez. Preparou-se para a possível luta, clamou a Deus e enviou presentes para aplacar a ira do irmão. Nesse estudo, entretanto, vamos encontrar um homem escolhido por Deus com uma missão muito especial, salvar o mundo da grande fome que haveria de vir e preservar a herança de Deus. Sem nos deter nos conflitos familiares, vamos meditar e buscar aprender a maneira como Deus trabalha e usa as circunstâncias para levar a bom termo seu propósito para o indivíduo e aos homens de uma maneira geral. Tudo começa com um sonho. Os sonhos são instrumentos, são maneiras que Deus usa para falar com seus filhos. Existem outras maneiras, é claro. Jó 4, 12 e 13. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram o murmúrio, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Ainda Jó, capítulo 7, 13 e 14, quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Daniel 4:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Ainda Daniel 4:15 e 16. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estava e lhe perguntei o significado de tudo que tinha visto, e ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Atos 2:17, ainda falando sobre sonhos, diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Aqui é Lucas se reportando a Joel. O eterno Deus começa a preparar José com sonhos quando esse tinha ainda apenas 17 anos. Questiona-se o fato de José contar a seus irmãos e pais seus sonhos, o que lhe é atribuído como orgulho. Bom, eu não vejo assim. Em primeiro lugar, observamos que José era muito temente a Deus e obediente a seus pais e também muito puro. Em segundo lugar, sabemos que os nossos sonhos são sonhos de Deus, isto é,
quando vivemos segundo o propósito de Deus. Deus coloca em nossos corações seus sonhos para nos preparar para algo ainda desconhecido e quando surgir no seu kairós, para que possamos estar preparados. E ainda, quando nós falamos, verbalizamos e profetizamos, nós estamos gerando, trazendo do reino espiritual para o reino físico, que é o reino natural. Ainda que possa ter causado grandes problemas a José, não encontramos nas Escrituras repreensão de Deus por tais atitudes. O episódio do ódio dos irmãos de José é ainda muito comum em nossos dias. As pessoas têm dificuldades em aceitar a prosperidade do ministério do seu irmão e caem na cilada diabólica de tentar frustrar os planos do Altíssimo. Muitas vezes pensamos que a oposição é tão forte que poderá correr o risco de não conseguirmos seguir adiante. Neste momento, mais uma vez, podemos ver a intervenção de Deus. Romanos 8:28, para corroborar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É muito interessante a cena em que Rubem se ausenta depois que José é lançado no poço por seus irmãos. Judá havia intercedido por José para que não fosse morto. E quando Rubem volta e não encontra José no poço, pois esse já tinha sido vendido aos ismaelitas por seus irmãos, ele entra em desespero. A palavra diz em Gênesis 37, 29 e 30, quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Rubem, gritou, Vani, Aná, Ani, Ba, e eu aonde vou? Assim foi com Abraão, Isaque, Jacó, e agora Rubem se vê diante de uma possível catástrofe, a morte de José. Queridos, nós somos imortais, até que a obra de Deus se cumpre em nossas vidas. Tudo estava e está debaixo do controle e da soberania do Pai. Mais uma vez quero dizer, já disse isso várias vezes, que todas as coisas, sim, todas as coisas contribuem para o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. Romanos 8:28. Mas precisamos estar em sintonia com o trono da graça dentro da vontade de Deus. Deus não cria o mal, Deus não cria a dor, as perseguições, os desastres, mas Ele os usa para o cumprimento de seus planos em nossas vidas. Jó 42:2, citando mais uma vez Jó, que eu gosto demais, diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ainda que muitos problemas que enfrentamos são consequências de decisões erradas, imaturidade, falta de oração e por não buscarmos conselho de nossos líderes, ainda assim, Deus é bom e nos livra do fracasso quando somos humildes e nos arrependemos. Se diariamente, metodicamente, conscientemente entregarmos nosso destino a Deus e pedirmos que sua vontade seja feita em nossas vidas, o Espírito Santo nos conduzirá amorosamente pelo caminho certo e nos livrará de enganos e tropeços. Gosto muito de Isaías capítulo 30, verso 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Também o Salmo 105, de 17 a 19, eu peguei só uma parte. José vai ser provado até que chegue o tempo determinado. Adiante dele viu um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, ou a ferros, mas seguindo o versículo em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, maravilha! Do poço para a casa de Potifar, e da casa de Potifar para a prisão. O caráter de José é testado em todo momento. É impressionante como se comporta, sempre zeloso, santo e confiante em Deus. Talvez qualquer outro poderia entrar numa profunda depressão ao ver aparentemente que as coisas não iam bem. Pelo contrário, aparentemente iam de mal a pior. Aproximadamente 13 anos se passaram entre o primeiro sonho e a concretização do mesmo. José soube esperar e foi honrado por Deus,
Veremos isso no próximo estudo. A vida de José é uma grande inspiração para nós. Aliás, cada personagem bíblico que estudamos até agora, Abraão, Isaac, Jacó e agora José, parece conosco. Ou melhor, parecemos com cada um deles. Identificamos-nos com sonhos, com as lutas e dificuldades. Também nós precisamos nos identificar com a fé e a perseverança deles. São lições vivas que foram registradas pelo Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada atual. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, é lindo demais esse texto, que diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Jacó voltou à terra e se estabeleceu, e dali sua descendência se levantou e se formou o povo de Deus, o povo de Israel. Há uma terra específica para cada um de nós habitarmos, nos estabelecermos. Não importa a dimensão do nosso ministério, Deus tem lugar especial, uma base, uma fortaleza, um ponto de partida, e só frutificaremos quando ali chegarmos ou ali permanecermos. Jacó ficou, José, sua flecha foi lançado, mas no futuro buscará sua família e a livrará da fome que assolará o mundo. É muito lindo ver como Deus trabalha usando a vida de seus filhos. É maravilhoso ser vaso nas mãos do oleiro. Portanto, faça como Isaías, diante da grande necessidade do povo de Deus e da grande crise, registrada em Isaías 6, versículo 1, depois, e já pulando para o versículo 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Busque o Santo de Deus de todo o teu coração. Busque o Santo Deus em cada decisão. Busque o Santo Deus em cada momento. Se entregue a Ele também de todo o teu coração. Amós capítulo 2, verso 6. Amós 3, de 3 a 8. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Um dos textos da Escritura Sagrada que mais admiro no tocante ao trabalho do profeta é este. Deus revela seus planos aos seus servos, os profetas, e este precisa proclamar a vontade de Deus.
Foi o que fez José. Viu e proclamou, e a vontade de Deus se cumpriu cabalmente. Esses nossos dias são também tempos proféticos, ou seja, fim das épocas ou fim dos tempos. A palavra de Deus nos relata que esta é a hora dos profetas denunciarem a iniquidade das nações. Muitos crentes vão se calar por causa do conforto e não vão querer confronto por estarem conformados a este mundo. Sempre houve e haverá um remanescente fiel, aqueles que serão assim reconhecidos. Apocalipse 17:14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Queremos que nos últimos dias da igreja na terra haverá 3 colunas dentro da cristandade. A primeira coluna, os neófitos, os bebês, os inocentes, os crentes novos convertidos. A segunda coluna, os que fracassaram no andar com Deus e conhecer a glória vindoura e caíram por causa da avareza e luxúria. Quando virem o retorno de Yeshua HaMashiach, tentarão participar, mas ficarão de fora. E a terceira coluna, o remanescente fiel, os fiéis, os eleitos que permaneceram até o fim, aqueles que pagaram o preço do verdadeiro discipulado e carregaram a sua cruz com humildade e santidade. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos 7, de 9 a 16, para encerrar. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Ramor por certa quantia. Este é o epílogo da história de José, um testemunho vivo e atual para cada um de nós. Que o eterno Deus abençoe a cada um de vocês. Shabbat Shalom. Deus vos abençoe.